Pode iniciar. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Tudo bem? Como vocês estão? Vou esperar só um minutinho aqui pro pessoal entrando. É o tempo que o Instagram notifica vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá entrando? Dá esse feedback aí pra mim, por favor. Me atrasei um pouco porque eu nunca vi um negócio desse, mas não dá pra ficar sem perrengue. Tem que acontecer alguma coisa. Todo dia de live tem. Todo dia de. Tá me ouvindo bem? Obrigada. Beleza. Hoje eu vou falar, gente, até que eu consegui colocar ali o título. E eu vou falar sobre a relação entre a obesidade e o sobrepeso na síndrome do ovário policístico, tá certo? Vou dar só um timezinho aqui que a galera tá entrando. Já encaminha essa live para alguém, quem tá entrando. Tudo bom, Edvânia? Seja bem-vinda. Já encaminha, pega esse aviãozinho aqui, ó, gente. Você não sai da live se fizer isso, tá bom? Então, pega essa setinha, envia para alguma mulher que precisa ouvir essa informação. Então, é um momento de muito aprendizado, tá? Então, eu entendo que quando você entra aqui é porque realmente você quer entender, você quer tratar a sua síndrome do ovário policístico, quer mudar de vida, quer viver realmente sem os sintomas. Então, eu sempre trago aqui um conteúdo bem denso, mas assim, tento trazer de uma forma bem didática também para você entender, para você se entender, porque a partir do momento que a gente se conhece, né? Eu acredito que o conhecimento ele é libertador, né? Quando a gente aprende sobre alguma coisa, você tem muito mais facilidade de lidar com aquilo, né? Inclusive os nossos sentimentos. Quando a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, a gente entende toda a mecânica dos nossos pensamentos e aquilo fica mais fluido pra gente aprender. Então o aprendizado ele é sempre bem-vindo, tá bom? Então hoje eu me propus a falar sobre isso, né? Até um tema que eu quis evitar, né? Porque falar sobre obesidade hoje em dia às vezes parece até um pouco polêmico, falar sobre sobrepeso, né? Então muitas pessoas às vezes confundem isso com questões de aceitação corporal, enfim, questões mais sociais e não é essa a pegada, tá, pessoal? Realmente eu quero falar a respeito de uma parte técnica, de uma parte de saúde, porque a gente precisa entender as questões que envolvem a obesidade, tá bom? E, infelizmente, 70% das mulheres que sofrem com a síndrome do ovário policístico estão ou em sobrepeso ou em obesidade. Então, existe uma relação muito íntima entre essas duas patologias, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam como isso funciona e por que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, como eu sempre começo, né? Eu sempre quero dizer assim, vamos começar do começo, explicando os detalhes para que você consiga acompanhar aqui minha linha de raciocínio e não se perder. Então, vamos lá. O que é a obesidade? A obesidade ela é uma doença crônica, ela é multifatorial e ela se dá por conta do excesso de tecido adiposo, ou seja, excesso de gordura no seu corpo. Como ela chega a acontecer, né? Como é que ela se apresenta? Com um consumo aumentado de calorias, ou seja, eu como mais do que eu gasto. Então, eu começo a acumular muita energia sob forma de gordura. E principalmente gordura visceral, ou seja, aquela obesidade abdominal. Quando a mulher se apresenta com aquela biotipo assim, bem específico, onde eu tenho uma circunferência abdominal mais aumentada, né? Geralmente começa com sobrepeso e parte com obesidade, então eu tenho aí o quadro de quê? Dislipidemia, né? Vai ter o colesterol alterado, os triglicerídeos alterados, aí vai ter um início de pré-diabetes, pode ter hipertensão, existem alguns estudos que comprovam que há um grande número de mulheres com SOP que já são hipertensas, então olha as relações acontecendo, né? Risco de doenças cardiovasculares, um dos indicativos para a gente entender sobre o risco de doenças crônicas, né, de doenças cardiovasculares, é a relação entre a circunferência da cintura e o quadril. Então a gente faz uma divisão e se der aí acima de 80, de 90, essa pessoa já tem um risco aumentado aí para desenvolver doenças cardíacas, tá bom? E aí muitas pessoas podem perguntar assim, mas e aí, obesidade é doença ou não é? Ou é só uma imposição da sociedade com relação ao padrão de beleza? Sim, gente, a obesidade é uma doença, inclusive ela está classificada lá na Classificação Internacional de Doenças, na CID, ela tem uma numeração específica para a obesidade, e infelizmente é uma doença justamente porque ela aumenta o risco de outras doenças que vão sendo adquiridas ao longo aí dessa cronicidade, né, de ser algo crônico, de deixar o corpo mais inflamado. Eu trouxe aqui uma tabela
de IMC, para explicar um pouquinho para vocês. Ó, quando a gente fala de IMC, a gente fala de quê? De índice de massa corporal, né? A relação que eu tenho entre o peso e a altura das pessoas. Como que eu sei o meu IMC? Você vai pegar lá uma calculadora, vai digitar o seu peso, 60, 70, 80, sei lá, 70 quilos, dividido pela sua altura, 1,60, né? 1,60. Aí você faz igual e igual de novo. É porque a fórmula é massa, peso sobre a altura ao quadrado. Então, de forma didática, a gente ensina a fazer assim, né? Quando eu tinha 14 anos, cheguei a pesar 85 quilos. Então, olha aí, Amanda. Se você quiser saber seu IMC, né, nessa época, você faz 85 dividido pela sua altura. Vamos dizer que dá... a gente pode até fazer aqui. Você vai dividir 85 quilos. 85 dividido... Vamos dizer que você tem 1,65 de altura. Aí você vai dar um igual e outro igual. Nessa época, o seu IMC tá dando aqui pra mim de 31,22. Você seria o quê? Ó, entre 30 a 35, você é obesidade grau 1. Então, a partir desse valor de 31, nessa época, você já estaria sendo considerada obesa de grau 1. Então, qual é o IMC saudável, né? Que a gente sempre tenta manter ali, é entre 18 a 25. É uma continha muito simples de fazer, pessoal, e assim, ela te dá um parâmetro muito interessante, né, populacional, mas ela ignora a massa muscular. Então, quando a gente pega uma pessoa muito treinada, aí o IMC ele já não funciona, certo? Então, é muito importante que vocês consigam entender pelo menos esse primeiro conceito aqui. Todo mundo entendeu, né? Então, vamos lá. Qual a relação, então, da obesidade e do sobrepeso com a síndrome do ovário policístico, já que eu falei que 70% das mulheres com SOP estão acima do peso ou já são obesas? Não se sabe ainda qual é que causa qual. Se é a obesidade que causa a SOP ou se é a SOP que causa a obesidade. Porém, elas estão intimamente relacionadas. Por quê? Porque o grande vilão da síndrome do ovário policístico é a resistência à insulina. Ou seja, por algum mecanismo ali errado, né? Eu tenho uma liberação aqui nas minhas gonadotrofinas, né? Que são hormônios ali que vão liberar hormônios do crescimento para você começar a ovular. E por algum motivo, eu tô falando por algum motivo, gente, porque realmente a etiologia da doença ela ainda é desconhecida, tá bom? A gente existe em teorias. E o que se sabe é que a resistência à insulina, ela é um grande patrocinador dessa doença. Então, qual é o mecanismo de ação que ocorre? Eu tenho ali uma liberação de FSH e LH alterada. Começa aqui na hipófise, né, que é um eixo hipófise-ovário, onde eu vou ter uma liberação errada de FSH e de LH. Por conta disso, eu não tenho a formação de estrogênio de forma adequada, que o estrogênio é o hormônio que vai fazer a gente ovular lá dentro dos ovários, a partir do FSH que é liberado aqui. E aí, eu não tenho essa formação de estrogênio, mas eu tenho um aumento na produção de testosterona. Esse aumento na testosterona faz com que você tenha o quê? Um aumento, né, ali da hiperinsulinemia, ou seja, você aumenta a insulina dentro do seu sangue e não consegue metabolizar muito bem. Aí, para completar a história, para piorar a situação, o seu fígado, que é responsável por metabolizar uma enzima lá que agarra os hormônios masculinos, ele diminui a produção justamente por conta desse aumento da insulina. Eu tenho um aumento da insulina, né, ali, circulante, e aí essa molécula que chama SHBG, ela diminui, inclusive até o exame de sangue que a gente faz, o SHBG diminui. Eu não tenho como capturar tantas moléculas de testosterona, e aí eu tenho mais testosterona livre. E esse aumento da testosterona que vai trazer alguns prejuízos à sua saúde, principalmente clinicamente, né, que é o hirsutismo. Eu tenho oi amiga, seja bem-vinda, onde eu tenho ali o aumento dos hormônios masculinos, onde eu vou ter características mais específicas, como o hirsutismo, que é o pelo, né, onde não deve ter, bigode, barba, pelos em regiões do corpo mais aumentada. Então é uma característica da doença. E esse sistema, gente, ele é retroalimentado pelo próprio tecido adiposo. Ou seja, quando eu tenho um aumento da insulina, eu tenho mais fome. E aí eu começo a ter mais fome, eu como mais. Quando eu como mais, eu tenho uma resistência. Porque todo mundo tem a ideia de que a gordura, né, o tecido gorduroso da gente, ele é só gordura. Mas, na verdade, ele é um grande órgão endócrino, ou seja, ele tem uma função metabólica ali de liberar e sintetizar alguns hormônios, inclusive o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade.
Só que quando você está inflamado, ou seja, quando você está muito acima do peso, você libera ali citocinas inflamatórias dentro do seu corpo e você fica num estado de mais inflamação. E esse estado de inflamação vai liberar substâncias que também vão atrapalhar ali, vão aumentar a sua resistência à insulina. O que a insulina faz, gente? A insulina ela é como se fosse um captador, vamos dizer assim, de glicose. A glicose ela tem que estar dentro da célula. O mecanismo normal é esse, eu tenho que pegar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. O que acontece é que a resistência à insulina é quando isso não acontece, de forma ok. O aumento do tecido adiposo, ele aumenta a inflamação, aumenta substâncias ali que vão alterar esse mecanismo de colocar a glicose para dentro do sangue e esse mecanismo vai ser retroalimentado. Você começa a ter mais insulina, tem mais fome, aumenta o tecido adiposo. O tecido adiposo te inflama, libera citocinas que vão aumentar a sua insulina. E esse ciclo, ele vai se retroalimentando e é por isso que existe essa tendência tão aumentada da mulher ter o excesso de peso na síndrome do ovário policístico, certo? Então é por isso que eu falei no começo, ninguém sabe se é a SOP que causa a obesidade ou se é a obesidade que causa a SOP. O que se sabe é que precisa se quebrar o ciclo, né? Você precisa de alguma forma entender o caminho de mudar, de quebrar essa retroalimentação aí negativa do seu sistema endócrino, justamente porque eu tenho um excesso de hormônios masculinos dentro do seu organismo. E é justamente por isso que a mulher não ovula, tá bom? Esse é o outro mecanismo pelo qual ela não ovula. Bom, mas eu quero falar o seguinte. Estar acima do peso ou estar dentro do peso adequado, né, dentro do IMC, não é critério diagnóstico para a SOP. Por quê? Existem 3 critérios, né, que segundo Rotterdam, né, foi elaborado lá na Europa em 2013. Ele chegou ao seguinte: existem 3 características muito agravantes que hoje, por sinal, assim, achei sensacional. Eu acho que é a história da SOP, gente. Ai, como eu sou apaixonada por estudar esse tema. Aí cheguei nesse ponto de ir lá procurar os históricos de como surgiu os primeiros relatos, né? A questão de como foi descoberta a doença, né? Porque existiam mulheres muito fortes, muito viris, que tinham características aumentadas. É tanto que alguns anos atrás a gente via até em alguns filmes que existe a mulher barbada do circo, né? De onde veio essa mulher barbada? Que característica é essa? Então é o hirsutismo, gente. É uma característica realmente que vem da síndrome do ovário policístico e tem toda uma questão histórica por trás. Então vamos lá. Quais são os critérios para a gente diagnosticar a SOP? Eu tenho 3. O hiperandrogenismo, eu até separei aqui também uma fotinha. Hoje eu tô baseada no slide. Temos 3 critérios para o diagnóstico da SOP. O 1 é o ovário policístico, ou seja, lá na ultrassom, o médico vai lá, faz essa ultrassom transvaginal e vê lá o seu ovário aumentado. Ou ele tá muito grandinho, né? Existem 2 opções. Ou você tem mais de 20 pólipos, 20 cistozinhos lá de 1 centímetro, de 1 milímetro. Ou você tá com um ovário acima de 9 centímetros. Então, existem essas 2 opções. Se você tiver as 2, já tem. Se tiver uma das 2, também já é diagnosticado como ovário policístico. E aí, você precisa ter os ovários policísticos, o hiperandrogenismo. O que é hiperandrogenismo mesmo, Juliana? É o aumento dos hormônios masculinos. Testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, que são vários, tá, gente? Mas o mais conhecido é a testosterona. E é justamente isso que faz a mulher ter características mais masculinizadas. Aumento da oleosidade da pele, a acne, queda de cabelo, tá bom? Então tá tudo misturado. Então, tem ovários policísticos, tem hiperandrogenismo e tem o ciclo menstrual irregular. Muitas vezes essa mulher só faz 9 menstruações no ano, ou menstrua, mas não ovula, né? Menstrua todo mês e nunca engravidou, provavelmente ela só tem um sangramento ali, ela não tem ovulação, ou ovula algumas vezes no ano e outras não, então realmente é um ciclo irregular, tá bom? E aí, o que chegou ao consenso no final, né, depois desse consenso lá de Rotterdam, é que se você tiver apenas 2 desses 3, você já é considerado uma mulher com síndrome do ovário policístico. Ou seja, estar acima do peso não é critério para ser diagnosticado. Porém, 70% das mulheres com SOP estão acima do peso. Então, são questões realmente bem relevantes para a gente levar em consideração. Eu fiz exames de sangue, teve uns hormônios que deu alterado, aí a dermatologista disse que eu estava com ovários policísticos. Então, tem que ter 2, tá? A acne, a queda de cabelo, né? Toda essa questão clínica aí do hiperandrogenismo.
E o ciclo menstrual irregular? Você precisa ter 2 critérios desse para fechar o diagnóstico da SOP, ok? Entendido até aí, né, gente? Então, lembrando, não é critério diagnóstico o estar acima do peso. Porém, é muito fácil a mulher chegar lá no sobrepeso e chegar à obesidade. Qual é o problema disso, gente? O problema é que eu já tenho uma resistência à insulina, até na mulher que tá ali dentro do IMC normal. Ela já tem uma resistência à insulina. E aí, por conta disso, ela tem muita fome. Se ela for uma mulher sedentária, ela passa a ali ficar mais cansada, mais sonolenta. Todos aqueles momentos ali que são uma característica da hiperinsulinemia, ou seja, desse aumento de glicose ao longo do meu dia, né? Às vezes até o exame lá de glicemia em jejum não dá alterado, mas quando ela faz uma curva glicêmica, ela vai dar alterada sim, bem sério. Então, muitas vezes os médicos erram até nisso, assim, a gente pede para fazer a curva glicêmica, porque só a glicemia em jejum não vai me fornecer essa informação, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam que quando a mulher tá lá, né, já terminou de comer, bateu lá um pratão de macarrão, aí não dá 15 minutos, é uma sonolência horrível, um cansaço. Como que essa mulher vai ter energia pra sair do sedentarismo? Então é uma bola de neve. Sabe aquela história da bola de neve? Eu já tô cansada, eu já não tenho ânimo, a própria resistência à insulina traz isso pra mim, me deixa mal com o meu corpo. Aí tem a questão da acne, meu cabelo cai, nada tá legal. Então é muito complicado, é realmente muito complicado você entender que não precisa de remédio. Porque a primeira coisa que é oferecido pra gente é, lá na adolescência, toma um anticoncepcional pra pele não estourar, né? Sendo que é completamente normal ali nas primeiras menstruações a menina ter uma irregularidade menstrual, porque é o momento que ela tá se adaptando aos hormônios, tá se adaptando aos ciclos, os folículos ali ainda estão amadurecendo, então é toda uma questão de adaptação hormonal mesmo. E eu acho assim, como profissional de saúde, eu acho que é um desserviço indicar para uma menina tão jovem já começar com anticoncepcional, tá, gente? Tenta outra coisa, vamos fazer o tratamento da forma correta, né? Dieta assertiva, rica em fibras, sair do sedentarismo. E existe uma metodologia certa, existe um protocolo correto para essa mulher ser tratada, né? Não é só fechar a boca, cortar carboidrato, para de comer isso, não existe essa história de para de comer isso, de para de comer aquilo, que você precisa aprender a comer. Aprender a comer as coisas certas, viver de uma forma mais saudável, entender como é que seu corpo funciona. Então, se eu sei que eu tenho resistência à insulina, o que é que faz a insulina aumentar muito? Açúcar. Vou comer açúcar? Tem que ser adulta, tem que ser responsável aí pelas suas atitudes, né? Vou matar um pedação de chocolate aqui, uma barra de chocolate inteira? Come um chocolatezinho meio amargo, né? Come aos poucos. Pense naquilo nas combinações ao longo do seu dia que vai te fazer bem. Não fica estressando o seu corpo ainda mais se você pode ter uma forma de melhoria da sua qualidade de vida a curto, a médio e a longo prazo. Por quê? Porque a SOP é uma doença crônica que não tem cura, né? Você precisa entender o tratamento, aceitar o tratamento e conviver com ele. Porque você, para sempre, vai entender que precisa viver sem esses sintomas. Você precisa viver sem os sintomas e você precisa acertar o seu tratamento, tá bom? E é totalmente possível, tá, gente, viver sem os sintomas da SOP. Quando devo começar, né? Quando você deve começar a tratar essa síndrome do ovário policístico? Eu diria assim que ontem. Quanto mais, uma das grandes causas aí da infertilidade feminina é a SOP. Então, 40% das mulheres com síndrome do ovário policístico vão se tornar inférteis se não cuidarem a tempo. Então, você tem aí um aumento da sua testosterona sérica, tá muito acima do peso já tá desanimada, já não sabe o que fazer. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem que ser protagonista da sua história e mudar a sua situação. Quando você chega lá no médico, né, ele diz assim, tem que mudar a alimentação, tem que emagrecer. Aí você diz, eu já sei que eu preciso emagrecer, né? É óbvio, é tão óbvio às vezes que as pessoas acham que a gente não sabe, né? Quando a gente tá acima do peso, a gente sabe, cara. Então é muito complicado as pessoas quererem só resolve aí o teu problema, porque o teu problema é só fechar a boca. E não é só fechar a boca, tá, gente? Porque quando eu falo de aumento do tecido adiposo, né? Quando a mulher tá aumentada ali, o tecido adiposo, ela tem uma resistência a esse hormônio que é o hormônio da saciedade, que é a leptina. Então,
tenho mais tecido adiposo, tenho principalmente aqui na região visceral, e esse aumento desse triglicerídeo, ele faz você ter mais insulina, mais fome, mais cansaço. Então, olha como é difícil romper esse ciclo, né? O que você precisa, né? O que você precisa nesse momento aí da sua vida? Primeiramente, o que eu falo, gente, é você se comprometer com a sua mudança. Não adianta eu querer aqui te entregar uma fórmula mágica, como já aconteceu, de dizer, ó, eu quero te ajudar. Faz isso, faz aquilo, não vou te cobrar nada. E simplesmente a pessoa não ignorou aquilo. Ou seja, não estava comprometida com a mudança. Né? Você precisa estar comprometido com a mudança, você precisa entender que você é protagonista da sua história. E o primeiro passo é entender que você precisa realmente perder peso. E não é nem a questão só do perder peso. Eu tô falando isso mais especificamente para as meninas que já estão acima do peso. Mas porque esse excesso de peso te deixa inflamada. Esse excesso de peso te deixa com mais sinais clínicos, com mais acne, com mais queda de cabelo, com mais oleosidade, sabe? Com mais cansaço. E aí você não sabe o que fazer, porque como que eu vou sair desse sedentarismo? Como que eu vou sair dessa minha rotina aqui se eu só me sinto pior? Então você começa mudando os seus hábitos alimentares, você começa trocando aquilo que é ultraprocessado, que são alimentos ultraprocessados, aqueles que já não tem quase nada do seu ingrediente natural. Exemplo, eu tenho o milho da espiga, eu tenho o milho da lata, que só foi processado, e eu tenho o salgadinho de milho, que é ultraprocessado. Esse salgadinho de milho aqui já não tem quase nada do milho natural. Então você precisa evitar esse tipo de alimentos. Você precisa evitar alimentos ricos em diets, lights. Por quê? Porque eles têm muito adoçante. E o que o adoçante faz? Ele engana o teu cérebro e diz assim, olha, tem coisa doce aqui. O cérebro chega, ó, pâncreas, tem alguma coisa doce entrando, libera insulina. Aí o pâncreas vai lá e trabalha, você fica mais estressado, liberando mais insulina, te deixando nessa fome que não passa nunca e te deixando cada vez mais dependente de quê? De remédio. Porque se você não consegue baixar a sua insulina de forma natural, você vai ter que tomar remédio. E aí? Você vai esperar virar diabético, tipo 2? Vai esperar já com a síndrome metabólica? E quando eu falo de síndrome metabólica, qualquer síndrome envolve vários fatores, né? Ou seja, aumento da pressão arterial, aumento dos triglicerídeos, aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, são muitas problemáticas que envolvem quando você está em sobrepeso. Então, assim, saiba que se você tem SOP, você tá dentro aí desse risco, né? De estar, sim, acima do peso, de ter, sim, sobrepeso ou obesidade. E aí, da obesidade para uma síndrome metabólica, gente, é pertinho, tá bom? Então, o que eu devo fazer então, Juliana? Qual é o segredo aí de você conduzir de forma melhor, de você mudar essa questão na sua vida, né? De como você transformar a sua vida e viver sem sintomas? Primeiramente, a dieta é uma dieta assertiva. É um método direcionado. Você precisa ter uma dieta com baixa carga glicêmica. O que é carga glicêmica? Carga glicêmica é a combinação de alimentos que você faz onde eu não vou ter um pico de insulina. Quando você toma, por exemplo, um copo de refrigerante, que é só açúcar praticamente, não tem nutriente nenhum, né? Então você virou ali o refrigerante. O seu corpo, ele não tem trabalho nenhum para metabolizar aquilo ali, porque ele é só praticamente água, corante e açúcar. Esse pico de insulina faz o teu pâncreas trabalhar como se não houvesse amanhã. Tá bom? Então eu tenho aí um pico de insulina muito alto porque eu tenho uma demanda de açúcar muito livre ali. Quando eu como, por exemplo, um ovo, né? Vou dar um exemplo bem extremo. O que acontece? O ovo, ele tem gordura, ele tem proteína e não tem praticamente nada de carboidrato. Vai precisar de insulina? Não. Então teu pâncreas não vai trabalhar como um louco para liberar insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Eu vou substituir, só vou comer ovo? Claro que não, né, gente? É por isso que eu falei de combinação. Você pode combinar algumas coisas. Então, por exemplo, frutas. As frutas são fontes de açúcar? Sim, a frutose. Eu não posso comer fruta? Deve, porque são fontes de antioxidantes, de flavonoides, de minerais, de vitaminas. Então, você precisa ter, sim, acesso às frutas. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem clássico, que eu acho que nunca falta aqui nas minhas dicas. Por exemplo, a panqueca de banana. Então, a banana é uma fruta extremamente doce e ela sim faz pico de insulina. O que eu aconselho para as minhas alunas fazerem?
Faz uma panqueca de banana, porque eu vou ter acesso à banana, eu vou ter acesso aos minerais, às vitaminas, todos os antioxidantes que a banana vai ter, né? Todos, triptofano, enfim, todas as substâncias que ela tem benéfica. E aí eu acrescento uma aveia, que é uma fonte de fibra, e acrescento um ovo, que é uma proteína com gordura. Então, em vez de eu dar um pico de insulina com a minha banana, eu controlo aquilo ali com a carga glicêmica controlada. Então, é uma dieta com carga glicêmica controlada, rica em fibras, em alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? Nunca ouvi falar disso. Já ouvi falar de superalimentos. Bom, o conceito a gente pode até dizer que é o mesmo. Então, os superalimentos ou os alimentos funcionais são aqueles alimentos que vão te dar benefícios além daqueles só dos nutrientes básicos, como a proteína, a gordura e o carboidrato, né? Então, você vai ter um benefício a mais. Vamos dizer assim que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um alimento funcional. O suco de uva integral. Suco de uva integral vindo de uvas vermelhas, eles possuem um antioxidante chamado resveratrol. O resveratrol é um excelente antioxidante, tá bom? Então, é um alimento que, além de te fornecer ali energia sob forma de carboidrato, né, vai ter ali algumas vitaminas, ele vai te dar também a função de antioxidante. Então, ele tem uma função a mais. Então, esses são alimentos que vão ajudar a melhorar a sua saúde. E existem diversos alimentos funcionais aí na nossa natureza, né? Disponíveis aí pra gente, graças a Deus por isso. Então, você precisa incluir esses alimentos funcionais na sua alimentação, certo? Precisa sair do sedentarismo, tá bom? Nós não fomos feitas para ficar paradas. Todas as pessoas que trabalham na frente do computador se queixam de dores crônicas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele anatomicamente não foi desenhado para viver parado, né? Todas as pessoas que realmente reclamam mais e que têm dificuldade de sair do sedentarismo, elas sofrem de dores crônicas por estarem sentadas, paradas. Motoristas de ônibus são os mais queixosos em relação a isso. Então, pense nisso, tá bom? Primeiramente, dieta assertiva, o método correto, baixa carga glicêmica. Você precisa sair do sedentarismo. Você precisa fazer o que mais? Manejar o seu sono e o seu estresse. Ah, mas não tem como. Não tem como manejar o estresse, Juliana, porque eu tenho mil e uma coisa pra fazer, eu sou dona de casa, ou eu tenho uma faculdade, eu tenho um trabalho da faculdade para entregar, eu tenho o meu namorado que fica me ligando, tomando meu tempo, eu tenho que trabalha. Gente, eu sei de toda a realidade da mulher, eu sei que a gente é muito cobrada, toda mulher é extremamente cobrada. Mas você precisa aprender a lidar com os estresses, né? Com os seus estresses diários. Então, essa história de viver irritado, estressado, não consegue dormir, aí já vem diretamente linkado com o sono, né? Precisa fazer manejo de estresse e manejo de sono. Se você não tem uma higiene do sono, se você não dorme bem, se você não tem noites tranquilas, noites reparadoras de sono, tem algum problema com a sua saúde. Então, pense nisso. Comece com fácil, né? Procure alimentos mais naturais, alimentos mais integrais, né? Aqueles que vêm direto da natureza. Aquilo que a natureza... Eu sempre digo isso, gente. O alimento que a natureza tem para entregar pra gente, ele já vem prontinho. Você não precisa ler rótulo, você não precisa saber quantas calorias tem, de maneira geral. Então, não se preocupem em saber quanto você está comendo, quando o que você come tem uma melhor qualidade, certo? Então, quando você pensa, por exemplo, eu vou comer, deixa eu pensar aqui numa coisa bem densa. Um milkshake, né? Você pega o milkshakezão lá, que é só açúcar e gordura, né? Vai elevar a tua insulina ali de uma maneira absurda. E aí você tem, sei lá, 1000 calorias praticamente no shake daquele ali, de 700 ml, aquele grandão, né? Você tem 700 calorias. E aí você consegue fazer um almoço, um pratão de almoço assim, ó. Pratão de pedreiro mesmo assim, com muita comida, com menos de 400 calorias. Então, é nesse momento que você precisa pensar a respeito de si mesma, sabe? Olhar e se avaliar como uma terceira pessoa, sabe? Se olha de trás, o que você tem feito, quanto de você tem se doado para mudar a sua vida, né? Eu acho que você precisa ser protagonista da sua história nesse momento. Então, e entender que você não precisa chegar na obesidade, tá, gente? A obesidade realmente é muito difícil você sair dela. Muitas vezes existem, os tratamentos são mais invasivos, né? Inclusive a cirurgia bariátrica hoje já é liberada pelo SUS como forma de tratamento para você voltar ao seu peso normal, porque senão você vai morrer. A verdade é essa. Engordou muito, tá já com problemas super exacerbados,
pressão lá em cima, tempo de ter um AVC, então o SUS vai lá e libera a sua cirurgia bariátrica como forma de prevenção realmente, e tá tudo bem. Se você... Só que é uma medida drástica, né? Uma medida realmente que você não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa chegar a esse ponto. Você pode sim reverter essa situação de maneira efetiva e de maneira perpétua na sua vida, de maneira perene. São nomes difíceis, né, que eu lembrei agora. Mas é isso, meu povo. Eu espero que eu tenha deixado claro o que eu quis dizer. Lembre-se que você não pode só bater o olho na mulher e dizer, tá gorda, tem SOP. Não, não é critério diagnóstico, tá bom? Mas o que a gente precisa entender são esses outros critérios e entender que o sobrepeso e a obesidade são doenças, problemas, né, que trazem um risco muito aumentado para a vida da pessoa e não tem nada a ver com estética, tá? Todo mundo tem que se amar assim do jeito que é, ser linda do jeito que é, porque a gente, além de tudo, né, além de ser super mulheres, super mães, super empreendedoras, tem que fazer tudo, né, independente da idade, a gente é muito cobrada. Então, não desanimem, não desistam de vocês, eu tô aqui para te ajudar também. Segunda-feira tem live de novo. E eu quero lembrar vocês da nossa Masterclass quinta-feira, às 19 horas. Às 19 horas? Não, às 20 horas. Dia 19 às 20 horas, tá bom? Espero todas vocês lá. Preparei uma aula top, top. Então vocês não podem perder, tá certo? Além de todo o conteúdo que você pode ir degustando aqui, eu tenho muita coisa pra te entregar lá no dia, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa live, meu povo. Manda pra alguém que não conseguiu assistir esse horário, vai ficar salvo aqui no meu feed. E eu espero vocês segunda-feira, beleza? Um cheiro! Até mais! Eu acho que o áudio tava ruim. Quer ver?